Oh, Senhor Jesus, ultimamente eu venho escutado muito as irmãs, né, falando, né, porque uma irmã, ela é demais, a outra é de menos, e o Senhor vem falando muito ao meu coração sobre isso, e eu fui começar a ler a palavra, e o Senhor me deu o sentimento de estar falando dessa manhã, sobre várias mulheres na Bíblia, né, que foram o de mais, o de menos, ou super demais, ou super de menos. E eu comecei a tentar fugir, eu falei, não, vou falar de algum livro, e quanto mais livros eu lia, quanto mais Javes e tudo mais o Senhor falava, tocando nisso, para falar que nós somos mulheres de Deus. E o Senhor, Ele quer nos fazer mulheres de Deus equilibradas, nem de mais, nem de menos. Nem super demais, nem super de menos, mas mulheres equilibradas. E ele me deu essa passagem aqui, né, 1 Timóteo 6,11, que fala, Paulo fala a Timóteo, né, tu porém homem de Deus. Mas o Senhor nessa manhã ele fala, tu porém mulher de Deus, né? Assim como Timóteo, ele ainda não era um homem de Deus formado, né? Nós também ainda não somos mulheres de Deus formadas, a gente está em formação. A gente está em transformação, a gente está nesse processo de ser mulheres de Deus equilibradas, transformadas. E aqui fala, né, que quando eu vejo assim entrevistas, né, de várias mulheres, homens até, os repórteres perguntam, você é uma pessoa equilibrada? E por unanimidade todos respondem que não. Por quê? Porque esse equilíbrio ele vem através do encabeçamento de Deus. Quando nós somos encabeçadas pelo Senhor, nós vamos nos tornando mulheres equilibradas. Nem de mais, nem de menos, mas equilibradas. E aqui fala, né, e o que é ser mulher equilibrada, né? É uma mulher encabeçada, que fala o que Deus quer que fale, e ela faz o que Deus quer que ela faça. E por que a gente não consegue ver esse equilíbrio, né? Ou a pessoa ela exagera ou ela é de menos, por que não tem isso, né? E o Senhor me levou até Eva, né? Quando Eva ela conversou com a serpente, ela fez uma escolha, né? Ela desprezou a vontade de Deus, ela desprezou a vontade do seu marido e ela escolheu fazer a vontade de Satanás, que era de se tornar independente. Então ela manipulou ali o marido a comer, né, do fruto, a desobedecer, e ele também desobedeceu. E ela se tornou uma mulher super demais. Por quê? Porque ela estava acima da vontade do marido e acima da vontade de Deus. Então quando a mulher ela escolhe ela fazer a vontade dela, ser independente, ela se torna acima do marido e acima da vontade de Deus, acima da palavra de Deus. Então ela se torna uma mulher super demais. E isso entrou o desequilíbrio. O desequilíbrio entrou na humanidade, né? A morte entrou na humanidade. E não só a morte, a destruição e a morte na humanidade, trazendo desequilíbrio na humanidade. Por isso hoje em dia nós vemos mulheres super demais, demais, de menos e super de menos. Mas o Senhor quer nos encabeçar, Ele quer mudar a nossa natureza pecaminosa em natureza divina, para sermos mulheres de Deus equilibradas. E aqui em Gênesis 3,16 o Senhor fala para a mulher, para todas as mulheres, né? O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E em Efésios 5,22 o Senhor fala, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. E aqui fala, né, sujeitar. O que é sujeitar? A mesma coisa que submeter, significa tirar a liberdade e a independência de dominar, subjugar, sujeitar, reduzir a obediência, a dependência ou a render-se, obedecer às ordens ou vontade de.
né? Então, quando nós cumprimos a vontade de Deus, o que Ele nos ordenou, que é a palavra de Deus, né? Assim como Ezra falou, né, na sexta-feira, a nossa referência é a Bíblia, a palavra de Deus. E quando nós cumprimos a palavra de Deus, nós seguimos a palavra de Deus, nós somos abençoadas, né? Mas quando nós ouvimos ensinamentos diferentes, né, que a mulher deve ser independente, que ela tem que ser ela mesma, que ela tem que pensar só nela, ela está ouvindo ensinamentos diferentes, ela está indo contrária à palavra de Deus. E o Senhor falou, né, certamente morrerás, né? Então a pessoa, ela traça um caminho de destruição e morte. E aí o Senhor me deu aqui o exemplo de duas mulheres que foram super demais na palavra de Deus. E uma delas foi a rainha Vasti. A rainha Vasti, ela era bisneta do rei Nabucodonosor II, né? Neta do rei Évil e filha do rei Belsassar. Ela representava uma mulher mais vaidosa. E ela se tornou modelo, referência de independência, de superioridade e exaltação da mulher até hoje. Mesmo quem não é cristã, ela conhece o que a rainha Vasti fez, né? Ela desobedeceu a ordem de seu marido. Quando o seu marido deu a ordem que ela deveria ir até a sua festa, porque ele queria apresentar a todos, ela não obedeceu às ordens do marido. É uma mulher que não obedece às ordens de ninguém, de homem algum. Ela precisa estar acima, né? É aquela mulher que ela não ouve ordens do pai, da mãe, de marido, de autoridade. Ela está acima de qualquer autoridade. Ela é uma rainha, ainda neta, bisneta, neta, filha, ainda casou com o rei. E ela não sabe obedecer ordens, ela só sabe dar ordens, né? Então ela é uma mulher super demais. Ela não faz a vontade do marido, ela não agrada o marido, ela faz a vontade dela. E aí nós vemos aqui também, né, o que aconteceu. Ela perdeu o trono, né? E Assuero se divorciou dela, né? Se separou dela e se casou com Esther. E uma outra mulher que a gente vê, né, que foi super demais, foi a Jezabel. Jezabel, ela era filha do rei dos Sidônios, esposa de Acabe, rei de Israel. Dava ordens e controlava o rei Acabe e a todo o povo. Mas ela não controlava o profeta Elias. Por isso queria matá-lo. Jezabel, ela também foi uma mulher independente. Uma mulher que estava acima da autoridade do marido, acima da autoridade de Deus. E ela fazia a própria vontade. É aquela mulher que gosta de controlar todas as coisas. Ela controlava todo o povo, ela controlava o marido, ela manipulava e controlava o marido. E ela seguia um caminho de destruição e morte, né? A gente vê aqui que tanto a Eva, né, trouxe a morte para a humanidade. O primeiro assassino foi o seu filho, Caim. E a rainha Vasti, né, ela perdeu o trono. Já a Jezabel, ela foi jogada pelos eunucos da janela, atropelada pela carroça de Jeú, e ainda por cima os cães vieram devorar sua carne. A consequência de não seguir a palavra de Deus, de não depender do Senhor, é a morte e a destruição. O fim é ruim. E até hoje existem esses ensinamentos diferentes, né? Esses ensinamentos que querem fazer com que a mulher ela seja independente, que ela faça o que ela quer, as suas vontades, e não a vontade do marido, e não a vontade de Deus. E uma vez no início do meu casamento, uma irmã veio conversar comigo
E ela falou assim que ela estava tendo dificuldade no casamento e que ela começou a fazer terapias, procurar terapia de casal, psicólogos, e ela procurou várias ajudas para ajudar o seu casamento, e aí ela decidiu seguir uma linha que era a linha da psicóloga dela, falando que ela devia pensar só nela, que ela não devia... Esquece o seu marido, esquece os seus filhos, pense em você, faz a sua vontade, seja você mesma. E a partir do momento que ela começou a seguir esse caminho, ela foi seguindo um caminho de destruição na vida dela. E ela falou pra mim: Priscila, você também tem que fazer isso. Você tem que pensar em você. Você tem que pensar nos seus estudos, na sua vida, né? Você não tem que obedecer o seu marido, ele não é seu pai, né? E começou a falar assim, eu falei assim, não, eu vou me submeter ao meu marido, porque essa é a vontade de Deus. E ela falou assim, eu sei que você obedece porque você vê ele como um pai, né, por causa da idade, mas você não deve fazer isso, você deve, né, fazer a sua vontade. E então essa irmã, né, ela, depois de um tempo, ela se divorciou, casou novamente, se divorciou novamente, e todos os relacionamentos depois desse não deram certo, porque em vez de ela seguir a palavra de Deus, que é o caminho é a vida, ela resolveu seguir outros ensinamentos, né? Outro falar, aquele mesmo falar que Satanás, né, falou com Eva, né? Seja independente, né? Assim você vai ter conhecimento do bem e do mal. Você não vai precisar de Deus, não é verdade? Então, quando você entra esses ensinamentos diferentes, isso vai apagando o espírito, isso vai fazendo você se tornar uma mulher super demais. E aqui nós vemos, aqui depois que a rainha Vasti fez aquilo, né, com Assuero, eles determinaram em Ester 1:22, né, que cada homem fosse senhor em sua casa. Irmãs, o nosso marido, ele é nosso senhor, porque existe o encabeçamento de Deus, que é o cabeça do Senhor Jesus, né, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher, e a mulher, ela está acima dos filhos, ela manda nos filhos, né, ela cria os filhos. Isso foi o que Deus criou para o nosso bem, para a nossa vida, para que possamos viver. Mas o que há muitas pessoas, muitas mulheres estão escolhendo é inverter tudo isso. É estar acima da vontade do homem, acima da vontade de Deus. E esse caminho é o caminho de destruição. Na rede de cuidados, eu conheci a gente conversando, e uma irmã estava comentando comigo que a irmã, ela começou a reunir, gostar da palavra, tudo, mas quando ela ouviu que precisa se submeter ao marido, ela não quis mais. Ela, não, eu não aceito essa palavra. Eu estou fazendo terapia e eu tenho que pensar em mim. Mas essas mulheres super demais, vem a palavra, elas rejeitam, como se fosse o super-homem, né, que rejeita, que não entra a bala, a palavra não entra, elas não querem essa palavra. Essa palavra de vida, essa palavra que vai levar a vida e a bênção para a casa das mulheres, muitas rejeitam, e por rejeitar seguem caminhos de destruição e morte. Irmãs, que essa palavra de ensinamentos diferentes não entre em nós, porque a palavra de Deus deve habitar em nós. Nós devemos nos submeter à vontade de Deus e à vontade do nosso marido. E aqui nós vemos o exemplo de mulheres super de menos. Elas são assim, são aquelas mulheres que, em vez delas criarem os filhos, elas ensinarem a palavra de Deus, elas se colocam abaixo dos filhos. Elas resolvem fazer as vontades do filho. Quem manda na casa são os filhos. Quem manda na casa são os reizinhos, né? Que hoje em dia nós vemos, né? Não pode bater, que hoje a psicologia moderna fala, né? Para não dar trauma. Tudo tem que conversar, tem que ver o que eles querem.
Enquanto que a palavra de Deus fala, né, ensina no caminho, né? A palavra, existe um outro ensinamento que está entrando nas escolas, entrando em vários lugares. É um ensinamento diferente. Irmãs, esse ensinamento diferente não pode entrar na nossa casa, não pode entrar no nosso coração. E o exemplo de duas mulheres que foram super demais é a mulher de Judá. Ela não tem nem o nome dela aqui porque ela é super de menos, né? Ela se coloca abaixo. Judá casou-se com a filha de Suá e teve 3 filhos, Onã e Selá. Em Gênesis 38, 1-10. O Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. O Senhor reprovou o que Onã fazia e por isso o matou. As mulheres super de menos, elas fazem todas as vontades dos filhos. E quando elas veem que os filhos, elas fazem coisas perversas, mentem, roubam, em vez delas repreender, ensinar, elas defendem. E se alguma autoridade ou se alguma outra pessoa, professor, vier falar alguma coisa, ela fica contra a autoridade. Ela fica contra quem for contra o seu filho, porque os seus filhos podem fazer o que quiserem. São aquelas mães que o bebê de 10 meses pergunta: o que você quer fazer? Você quer isso ou aquilo? O que você quer comer? Né? Como se o bebê, a criança, tivesse esse poder de escolha. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos: você vai comer isso que é o melhor para você. Você não pode roubar, você não pode mentir, você não pode agredir o seu coleguinha, você não pode fazer bullying com o seu coleguinha. Quem vai ensinar isso? É a mãe. Só que as mães super demais, elas negligenciam a missão que receberam de Deus. Elas são super de menos porque elas enterram os seus dons e talentos, elas enterram a sua missão de mãe. E elas se colocam abaixo dos seus filhos. E outra mulher também que nós vemos na Bíblia que também foi super de menos é a mulher do sacerdote Eli, mãe de Ofni e Finéias. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Em 1 Samuel 2,12 fala que eles levaram a Arca da Aliança à guerra, né, e foram mortos pelos filisteus. Irmãs, quando nós somos super demais ou super de menos, né, seguindo esses ensinamentos diferentes, o caminho é de destruição e morte. E aqui em Provérbios 29:15 fala assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. E aqui fala em Provérbios 13:24: disciplina teus filhos enquanto eles têm idade para aprender, não cooperes para a morte deles. Irmãs, foi dado a nós a missão de mãe. Foi dado a nós a submissão ao nosso marido e a Deus. A seguir a palavra de Deus, que é a nossa referência. E isso é vida e bênção para nós e para nossa casa e para nossos filhos. Oh, Senhor Jesus. E aqui nós vemos as mulheres de mais e de menos, né? Nós vemos nem 8 nem 80, nem 0 nem 100. A gente viu as super de mais, 100, e as super de menos, que é 0. Elas se anulam completamente, elas se colocam abaixo. E agora nós vamos ver as mulheres de mais e de menos da Bíblia. E o melhor exemplo, né, de mulher de mais e de menos, no mesmo versículo, é Marta e Maria, né? Em João 11:20 fala assim: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa, né? Marta era uma mulher ativa, e já a Maria, ela era mais quietinha, mais, né, sentadinha, mais paradinha. É da natureza delas, né? Não é nenhum trauma que sofreu, não é nada. Elas são assim. Tem irmãs que são mais agitadas, que são mais ativas, né? Falam mais e têm um conhecimento amplo da palavra de Deus e de todas as coisas. E são irmãs fortes fisicamente, em sua personalidade, na sua voz. São mulheres ativas e que são muito úteis ao Senhor. E aqui nós vemos, né, a Marta, né, quando o Senhor foi ressuscitar Lázaro.
João 11:4, que fala assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Quer dizer, o Senhor, ele chegou ali e ele estava indo ressuscitar Lázaro. E Marta foi falar com ele. E ela foi falar com ele, né, isso, né? Senhor, se tiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Olha como ela estava ali querendo dizer para o Senhor o que ele tinha, né, que fazer, né? Aqui também fala, né? Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta. Marta sabe tudo. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Mas não é no último dia, ele ia ressurgir naquele mesmo dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí ele pergunta: você crê? E ela: sim, não é verdade? Então ele foi em direção a pedra, e ele falou, então ordenou Jesus: tirai a pedra. E ele estava ali para fazer a ressurreição de Lázaro. Aí ela tirai a pedra, aí disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Mas o Senhor, ele sabe que já é de 4 dias, cheira mal. Mas quantas vezes o Senhor quer fazer algo sobrenatural na nossa vida e a gente não deixa o Senhor fazer? A gente fica falando: Senhor, faz isso, Senhor, eu sei, Senhor, não, olha, Senhor, já está cheirando mal. Quantas vezes o Senhor quer fazer algo e a gente fica ali querendo controlar a situação, querendo controlar o Senhor, querendo controlar todos ao nosso redor? Nós precisamos deixar o Senhor fazer. Ele foi ali para ressuscitar Lázaro e ela ali não parava de falar. E outro ponto que eu ganhei foi em Lucas 10:38, né, que quando ele estava na casa dela, né, ele falando assim: o Senhor estava falando e todos estavam bebendo, comendo, desfrutando das palavras do Senhor, maravilhados. Então Marta, agitada, entra na reunião se considerando a vítima e passou a acusar a irmã diante de todos. A irritação era tão grande que incluiu o Senhor na acusação. Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Irmãos, quem era o centro da reunião naquele momento? Era o Senhor. Todos estavam olhando para o Senhor. Mas naquele momento Marta entrou e começou a falar com o Senhor. Ela passou a ser o centro da reunião. Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? E foi além. Começou a dar ordens ao Senhor. Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Irmãs, Marta é demais. Não é verdade? Ordena-lhe, Senhor Jesus. Irmãs, depois que ela falou isso, o Senhor, ele falou para ela uma frase. Só que antes de eu falar essa frase, eu vou falar o que o Senhor falou para o vento e o mar quando estava agitado. Em Marcos 4:39 ele fala assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança, tranquilidade. Irmãos, em toda a Bíblia o Senhor, ele falava uma vez, imediatamente acontecia. Ele falou uma vez ao vento e ao mar, que estavam lá quase derrubando, enchendo de água o barco naquela tempestade. Ele se levantou e falou uma vez, repreendeu o vento e ao mar, disse: acalma-te, emudece, quer dizer, fica mudo. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Quando o Senhor falou com Lázaro, que estava morto, ele falou: Lázaro, vem para fora. Uma só vez, falou uma vez o nome de Lázaro, e Lázaro imediatamente obedeceu. Mas quando o Senhor, ele falou com Marta, ele falou 2 vezes o seu nome: Marta. Marta. Marta era tão forte, talvez mais agitada que o vento e o mar, que ele precisou falar 2 vezes, como se fosse 2 freios: Marta,
Marta. Irmãs, quantas vezes o Senhor precisa falar o nosso nome para que a gente possa se aquietar na presença do Senhor? Quantas vezes o Senhor precisa falar o nosso nome para que possamos deixar Ele nos encabeçar? Nós não podemos ser como Marta, que fica dando ordens para o Senhor. Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, ordeno que fale com ela. Não somos nós que ordenar alguma coisa para o Senhor, para qualquer irmão, para qualquer irmã. É o Senhor. Quantas vezes o Senhor precisa falar o nosso nome para nos frear, para nos aquietar, para que a gente possa fazer a vontade dEle, para que Ele apareça na igreja, para que Ele seja o centro da reunião. Não é Marta que tem que aparecer, é o Senhor. E aqui nós vemos a irmã super de menos, que é a Maria. Maria, enquanto que Marta era agitada, né? Maria era mais quietinha, não era de falar. Não é porque ela recebeu algum trauma ou aconteceu alguma coisa, mas ela já nasceu assim, ela era mais quietinha. E existe aquelas irmãs mais quietinhas, não é verdade? Que a gente tem que falar, fala, e elas não falam. O problema de Marta é porque era agitada, não deixava o Senhor encabeçar ela, não se aquietava na presença do Senhor. E o defeito aqui de Maria é porque ela recebe dons e talentos do Senhor, mas não usa. Se esconde, enterra os talentos. Irmãs, nós precisamos usar os dons e os talentos que o Senhor nos dá. Não podemos enterrar. E aqui nós vemos, né, eu queria contar uma experiência que quando a minha mãe estava grávida de mim, e ela tinha tido já 2 filhos, era a terceira gravidez, e nas 2 primeiras gravidez os meus irmãos, eles eram agitados na barriga dela, né? Parecia que tava lutando judô, jiu-jitsu, né? E aconteceu que quando ela tava grávida de mim, o médico falou assim, olha, vai ser um terceiro menino. Eu tenho certeza que será mais um menino. E todo mês ela chegava no consultório e falava, doutor, meu filho tá morto, porque ele não mexe. E aí ele ia lá, botava aquele aparelhinho, não tinha ultra, né? Olha, o coração tá batendo, não tá morto. E aí todo mês ela ia, doutor, eu mexo, eu sacudo a barriga. E minha mãe é agitada, é uma Marta, né? E nada acontece, não se mexe. E ele falou assim, não, tá vivo, o coração tá batendo. Irmãs, já é da natureza, desde a barriga. Tem irmãs quietinhas, que são as de menos, e tem as irmãs agitadas, que são as demais. É a nossa natureza, mas o que o Senhor está fazendo com a nossa natureza na vida da igreja? Está mudando essa nossa natureza pela natureza divina, pela natureza do Senhor. Nem agitada demais, nem parada demais, mas mulheres equilibradas, mulheres encabeçadas, guiadas pelo Senhor. E um ponto que eu toco muito aqui, né, da Maria, né? Maria Madalena derramou um precioso bálsamo sobre a cabeça e o corpo do Senhor Jesus. Naquele momento ela foi criticada por todos, né? Porque ela derramou um vaso precioso, caríssimo, mas ela não se importou de ser desprezada por todos. O Senhor ali falou assim, onde for pregado em todo mundo este evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. Ao mesmo tempo que ela era sempre criticada, condenada até por sua irmã, né, porque não foi servir junto com ela, mas ela o tempo todo ela pensava no Senhor, ela amava o Senhor. Aí quando a irmã foi acusar ela ali, né, porque não obedeceu a irmã, o Senhor falou, Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãs, a Maria, ela escolheu valorizar a palavra do Senhor. Já Marta resolveu fazer os serviços, e é necessário.
E um ponto que eu também ganhei, que eu esqueci de falar, quando Marta, ela foi falar com o Senhor, né, na reunião, ela não teve comunhão antes com o Senhor. Ela não chegou: Senhor, tem o Senhor e mais 12 homens, o que eu preparo para vocês se alimentarem? Ela não teve comunhão com o Senhor, ela não teve comunhão com os irmãos, ela não teve comunhão antes com a Maria. Ela decidiu fazer muitas coisas e ficou agitada querendo fazer muitas coisas. Irmãs, antes de fazer qualquer coisa, nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Senhor, o que eu faço? Senhor, o que eu vou falar? Como eu vou conduzir a reunião? Qual o louvor que eu vou cantar? Qual a palavra que eu vou dar? Não devemos fazer o nosso serviço, mas pedir ao Senhor: Senhor, o que eu devo fazer? A semana passada ia ter uma reunião aqui em casa de adolescente. E aí o irmão deu uma sugestão, o outro com o outro. Eu falei: Senhor, o que eu devo fazer? E aí ele falou: fala com Neemias. E aí eu fui lá falar com Neemias. E ele falou, deu toda a direção do que deveria fazer. Irmãs, nós precisamos ser encabeçadas pelo Senhor. Não podemos fazer nada por nós mesmas. Nem falar, nem fazer nada. Tudo precisa ser pelo encabeçamento do Senhor. E uma coisa que eu vejo assim na vida da igreja, né? Diferente do mundo, diferente da religião, aqui existe o encabeçamento em cada uma de nós. Uma vez a irmã Sara, ela foi levantar irmãs para estar separando para louvar o Senhor. E aí ela falou para a irmã Luísa, né? Luísa, você também vai cantar? E ela falou: não, eu não posso ser demais. Eu já conduzo, eu não posso ser demais. Mas enquanto que as líderes no mundo, em qualquer lugar, que é holofote para elas, né? Se todas estão com uma roupa, ela tem que usar roupa dourada, prateada, vermelha, porque ela tem que aparecer mais, ela tem que estar na frente, ela tem que falar mais. Na vida da igreja é totalmente o contrário. Eu entro na reunião, fui procurando a irmã Jussara, a irmã Luísa às vezes está no quadradinho lá embaixo, apagado, porque elas não fazem nenhuma questão para aparecer. Enquanto que na religião, a líder, ela que cantaria, ela que daria a palavra, ela que falaria tudo. Na igreja é diferente. Elas cedem o lugar delas para dar um lugar para todas nós. Para que todas nós possamos funcionar. E até a Luísa também cantou um dia desses, quer dizer, Ivandete, a irmã Yara, a Deise, Valéria, todas as irmãs. Todas podem funcionar. E é aquilo que o irmão Ezra falou na sexta-feira, né? A função dos apóstolos, profetas e mestres é aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Cada irmão funciona. A partir do momento que a líder quer atenção só para ela, os outros não funcionam. Mas a partir do momento em que ela se diminui e coloca todos para funcionar, junto com ela, não é verdade? Todos funcionam. O Cristo, a gente vê por completo, na sua plenitude. Nós vemos Cristo, nós não vemos uma mulher, Marta ou Maria, aparecendo nem Jezabel, nós vemos Cristo. Todas funcionando. E a nossa função é fazer todos funcionarem. Né? Se fosse na religião, só Jussara e Luísa falariam, algumas ali, não, mas aqui todas falam, todas funcionam, todas oram, todas podem desenterrar os dons e os talentos e às vezes até cumprir talentos e dons que nem sabia que existia. Porque aqui o Espírito flui, o Espírito conduz todas as coisas. Às vezes na reunião eu procuro, na última vez que eu estava conduzindo, a irmã Jussara foi lá, me deu o direcionamento enquanto estava conduzindo. Ela não entra na reunião e fala: ó, Priscila, não sei quem, não sei o que lá, ó, eu que mando na Priscila, entendeu? Não. Ela estava ali quietinha, servindo, falando por mim. O que é isso, irmãs? Isso é sabedoria, encabeçamento, equilíbrio. As líderes na vida da igreja não ficam competindo com as irmãs, pelo contrário, são nossas mães. Elas estão nos ajudando a funcionar na igreja e a gente está sendo encabeçada por elas, né? A irmã Jussara falou assim, mais de 20 anos atrás, meu irmão pediu para orar por mim, porque eu não reunia. E ela falou assim: olha aí a irmã do Anderson aí.
Eu nem sabia que a irmã Jussara orava por mim. Eu não sou apenas fruto da minha mãe, do meu irmão que oraram por mim, mas eu fruto também da irmã Jussara. Isso é líder. Líder são referências para nós. Referências que não faz nenhuma questão de aparecer. Mas quem tem que aparecer é Cristo através de cada irmã. E um outro ponto que eu quero falar para fechar é aqui falando da Maria Madalena. Em Lucas 24:10 fala assim: eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Quer dizer, Maria Madalena, Joana, Maria, que era a mãe de Jesus, e outras mulheres, né, foram ao túmulo. Mas o mais incrível é que o Senhor só apareceu para Maria Madalena. Ele não apareceu para aquelas mulheres que ajudavam financeiramente a obra. Ele não apareceu para Marta, que estava sempre servindo. Ele não apareceu para sua mãe. Ele apareceu apenas para Maria Madalena. E eu fiquei me perguntando por quê. E aqui fala, né, que Maria, ela amava o Senhor. Como aqui fala em Lucas 10:27, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: faze isto e viverás. Era esse o amor de Maria Madalena para com o Senhor. Era um amor que amava de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, de todo o entendimento. E aqui fala, né, ela valorizava a palavra do Senhor. Ela ficava aos pés do Senhor e valorizava. E quando ela viu, a Maria falou para ela ir ver o Senhor, né, a Maria foi depressa. O ponto que eu toco aqui é que ela foi depressa ver o Senhor. Irmãs, uma irmã paradinha, ela não faz nada depressa. Eu sei porque eu sou paradinha, eu sou de menos. Mas o amor dela pelo Senhor fazia ela fazer depressa ver o Senhor. Aqui, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Nós precisamos ser como Maria Madalena. O Senhor, ele 2 vezes, ele defendeu ela e botou ela como modelo ali. Por quê? Porque ela depressa ia ter com o Senhor. Porque ela valorizava a palavra do Senhor. E porque ela amava ele com todas as forças, com todo entendimento. Irmãs, para fechar a última frase, que meu tempo acabou. Mas que nessa reunião todas possam funcionar. No mundo, só as líderes funcionam. É como se fosse um céu que só tem 2 estrelas. A escuridão reina. Mas na vida da igreja, todas brilham, todas funcionam. Todas usam seus dons e talentos para a glória de Deus. Porque quem tem que aparecer é o Senhor. Amém. Jesus é nosso Senhor.